Olá, querido amigo, estimado irmão, estamos aqui para o estudo do quarto tópico, o segredo do poder. Então nós vamos ver aqui o segredo do poder. Explique o significado da visão dada ao profeta Zacarias, que simboliza a obra de Deus nessa terra. Na visão que Zacarias teve, o anjo o despertou do sono e ali ele viu um castiçal de ouro que estava ali com 7 lâmpadas. Ele viu um vaso de azeite, ele viu ainda 2 oliveiras, que significa a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, o Velho e o Novo Testamento, uma à direita e uma à esquerda, ali do vaso de azeite. Ele viu ali aquele castiçal com as 7 lâmpadas, que eram mantidas por esse azeite. E o azeite significa o Espírito Santo, o poder do Espírito Santo de Deus, a presença do Espírito Santo. E as 2 oliveiras significa a palavra do Senhor, Uma à direita e uma à esquerda, significando que a palavra de Deus deve ser levada a todos os lados, Deve ser levada ao mundo. E o Espírito Santo alimenta aquelas lâmpadas. E aquelas lâmpadas vamos colocar aqui no sentido de que somos nós, O Espírito Santo alimentando aquelas lâmpadas nos dá força para levar a mensagem, a palavra de Deus às pessoas. Diz assim, aqui a nota: uma grande obra deve ser feita ao apresentar diante dos homens as verdades salvadoras do Evangelho. Esse é o meio estabelecido por Deus para barrar a onda de corrupção moral. É o meio de restaurar sua imagem moral no homem. É o remédio contra a desorganização universal. Então a palavra de Deus, o Evangelho salvador, é o meio que Deus tem para barrar o pecado no mundo, A onda de corrupção moral, de transformar a vida de outras pessoas. E nós podemos fazer esse trabalho, Aqui, quando Zacarias viu, agora, nos últimos dias, nós podemos ser utilizados, podemos ser usados pelo Santo Espírito para fazer esse trabalho da pregação do Evangelho. Toda a luz do passado e do presente que alumia o futuro, conforme revelada na Palavra de Deus, é para quem quiser aceitá-la. A glória dessa luz é a própria glória do caráter de Cristo. Deve se manifestar no cristão individualmente, na família, na igreja e no ministério da palavra e em cada instituição criada pelo povo de Deus. No plano divino, todas essas coisas devem simbolizar tudo o que pode ser feito em favor do mundo. Devem ser ilustrações do poder salvador das verdades do Evangelho. São instrumentos para cumprir o grande propósito divino em relação à humanidade. O povo de Deus deve ser um canal para a transmissão da mais elevada influência que opera no universo, ou seja, a mais elevada influência que opera no universo é o poder do Espírito Santo através do Evangelho que nós podemos pregar. Na visão de Zacarias, as 2 oliveiras que estão diante de Deus são representadas como vertendo óleo dourado para o vaso de azeite do santuário através de canais de ouro. O azeite alimenta as lâmpadas do santuário, conservando-as acesas e brilhando. Do mesmo modo, os seres ungidos que estão na presença de Deus comunicam a plenitude de luz divina, amor e poder ao seu povo para que possam ser portador de luz, alegria e refrigério a outras pessoas. Devem servir de condutos pelos quais Deus possa espalhar sobre o mundo o fluxo do seu infinito amor. Então nós aqui podemos ser usados por Deus, usado pelo Espírito Santo para levar a palavra do Senhor, para ser uma bênção, para ser um refrigério, para ser ação de transformação na vida das outras pessoas, para levar o infinito amor de Deus através da pregação do Evangelho. A letra B. Qual é o agente que fornece o poder para a missão de iluminar o mundo? Qual é o agente que fornece o poder para essa missão de iluminar o mundo? Zacarias 4:6. Respondeu e me falou, dizendo: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Então nós vemos aqui, irmãos, que o Espírito Santo é quem dá o poder. O Espírito Santo é o agente influenciador que dá o poder, que dá força para a pregação do Evangelho.
É o agente que dá poder para que possamos cumprir essa missão de pregar o Evangelho. Nós podemos pregar de nós mesmos, podemos fazer lindos sermões, podemos falar as palavras mais bonitas, mas se não for uma ação do Espírito Santo agindo através de nós, nada vai ser feito. São palavras vazias, né? Então o poder realmente que transforma a vida das pessoas é o Espírito Santo. Nós podemos pregar, fazer a nossa parte, mas quem convence o homem do pecado e do juízo é o Espírito Santo. Por isso o Espírito Santo é o agente que traz o poder para a transformação das pessoas através dessa missão de iluminar o mundo, que é pregar o Evangelho. Então o Espírito Santo deve ser então o nosso guia dia a dia, né? Deve ser o nosso professor, e tendo o poder do Espírito Santo nós podemos alcançar muitas almas, né? Se o Espírito Santo não agir na nossa vida, nós não conseguiremos alcançar o coração das pessoas. Existe muito mais sendo feito pelo universo celestial na preparação do caminho para a conversão das pessoas do que aquilo que reconhecemos. Devemos agir em harmonia com os mensageiros do céu. Desejamos mais de Deus. Não devemos imaginar que nossas palestras ou sermões sejam capazes de realizar a obra, como eu disse anteriormente, né? A menos que as pessoas sejam alcançadas por Deus, jamais serão alcançadas. Então quem faz esse trabalho de alcançar pessoas é o próprio Deus, né? Através do seu Santo Espírito. Ele nos usa para a pregação do Evangelho, mas o poder de convencer, de converter, é o poder de Deus, o poder do seu Santo Espírito, não por força nem por violência, mas pelo poder e pelo amor do Santo Espírito agindo através da pregação do Evangelho, a qual nós podemos ser instrumentos, se nós assim quisermos fazer, né? Que Deus nos ajude a compreender sua palavra e que nos dê a sua bênção.